Que a paz e a graça do Senhor seja com todos nós. Mais uma vez estamos aqui para a análise da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. Mas antes de nós analisarmos a Palavra do Senhor neste momento, nós faremos uma oração para pedir a Deus a sua sabedoria. Querido Pai Celestial, te agradecemos por nos dar a oportunidade, Senhor, de estudar a Tua Palavra. Por favor, ilumina nossa mente, ilumina o nosso coração, para entendê-la não como nós queremos, mas sim como Tu desejas. Envia o Teu Santo Espírito para nos iluminar, por favor, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, vamos para a análise da nossa lição, que leva por título Jeremias, já que como a nossa lição deste semestre está falando sobre os profetas, vamos falar sobre um profeta muito importante, cujo nome é Jeremias. Vamos então analisar a nossa nota de introdução, que nos diz da seguinte maneira: por 40 anos, Jeremias devia estar diante da nação como testemunho da verdade e da justiça, num tempo de apostasia sem paralelo. Devia ele exemplificar na vida e no caráter a adoração do verdadeiro Deus. Durante o terrível cerco de Jerusalém, ele seria o porta-voz de Jeová. Prediria a queda da casa de Davi e a destruição do belo templo construído por Salomão. E quando aprisionado por causa de suas destemerosas afirmações, devia ainda falar contra o pecado nos altos. Essa era a missão do profeta Jeremias. Vamos então diretamente para a nossa primeira pergunta, que nos está falando acerca deste importante profeta. O subtítulo nos diz ascendência. Qual foi a ascendência e herança de Jeremias? Vamos ver no livro de Jeremias, capítulo 1 e o versículo 1, que nos diz da seguinte maneira: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A pergunta é: qual foi a ascendência e herança de Jeremias? Nós vemos aqui que ele era descendente de um sacerdote. E o nome deste sacerdote era Ilquias. Diz que era um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Então, Jeremias, este importante profeta, ele era descendente da família sacerdotal, descendente de Arão. A notinha, o parágrafo pequeno que nós temos ali, que está no livro de Profetas e Reis, na página 207, nos diz: membro do sacerdócio levítico, Jeremias havia sido educado desde a infância para a santa função. Porque nós sabemos que o sacerdote ou o sacerdócio era uma função para pessoas escolhidas unicamente por Deus. A família de Arão tinha sido escolhida por Deus para este ofício santo, porque era separado para um uso específico unicamente para Deus. Vamos para a segunda pergunta. Qual foi a primeira mensagem que Deus comunicou a Jeremias? E dentro dessa segunda pergunta ainda tem mais uma perguntinha que diz: o que o Senhor disse sobre o nascimento do jovem em sua vida como profeta? Para isso nós vamos ler no livro de Jeremias, capítulo 1, o versículo 4 e o 5, que nos diz:
Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então, qual foi a primeira mensagem que Deus comunicou a Jeremias? Primeiramente, ele disse, antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes te conheci. Isso mostra a sabedoria de Deus, a sua omnissapiência. O que quer dizer omnissapiência? Que ele sabe tudo. Tudo. Antes de que as coisas acontecem, ele já sabe tudo. Isso é a sua omnissapiência. Agora, a outra perguntinha diz, o que o Senhor disse sobre o nascimento do jovem e sua vida como profeta? Diz ali, e antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então, o que o Senhor disse sobre o nascimento do jovem e sua vida como profeta? O Senhor disse que antes de que ele saísse da madre, o Senhor já tinha santificado ele, em outras palavras, já tinha separado ele para um uso sagrado, que seria um profeta para levar a mensagem de Deus às nações. Vamos ler o parágrafo que está aqui, da pergunta número 2, o qual vem do livro Profetas e Reis, página 207, que nos diz: nesses felizes anos de preparação, pouco imaginara ele que havia sido consagrado desde o nascimento para ser um profeta às nações. Entre os que tinham esperado um permanente reavivamento espiritual como resultado da reforma levada a efeito por Josias, estava Jeremias, chamado por Deus para o ofício de profeta, quando ainda jovem, no 13º ano do reinado de Josias. Então, está simplesmente aumentando ou ampliando o que nós já falamos, que na verdade o Senhor já tinha consagrado Jeremias desde o seu nascimento para ser um profeta às nações. E o que é um profeta? É um servo de Deus que leva a mensagem de Deus, que fala palavras que vão acontecer no futuro, mas essas palavras não vêm dele mesmo, mas sim enviado por Deus. Pergunta número 3. Qual foi a resposta inicial de Jeremias ao chamado de Deus? E como respondeu o Senhor às suas preocupações? Vamos ver então qual foi a resposta de Jeremias quando o Senhor o chamou. Jeremias capítulo 1, versículo 6 até o versículo 8, que nos diz: então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Aí está já a primeira parte da resposta da pergunta. Ele disse, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Então, essa foi a resposta inicial de Jeremias ao chamado de Deus. E agora, como respondeu o Senhor às suas preocupações? Vamos ver. E aí disse o Senhor, porém disse-me o Senhor, não digas que és um menino, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, como respondeu o Senhor às preocupações de Jeremias? Quais eram as preocupações primeiramente? Ele disse, Senhor, eu não sei falar, eu sou como um menino, eu sou como uma criança. Em outras palavras, ele estava dizendo, Senhor, melhor não me dê esse cargo, não me dê esse serviço, porque eu não sei falar. Mas, aí o Senhor respondeu e disse, não digas que és um menino, porque aonde quer que eu te enviar, irás.
Então, quando Deus nos dá a ordem, é para ir. Ele disse, onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, nós vemos quase na maioria das pessoas que têm sido chamadas por Deus, que a pessoa não se sente digna, não é que a pessoa acha, sim, eu fui escolhido por Deus, sou privilegiado e agora começa a se exaltar, a se exibir, Deus foi quem me escolheu. Não, na maioria dos casos são pessoas humildes, porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que Ele ama, que Ele ouve ao aflito, ao contrito de espírito. O coração quebrantado e contrito não desprezarás tu, ó Deus, diz o Salmo 51. Então, isso é algo muito importante, uma lição também para nós. Aqui nós vemos que Jeremias, ele não se sentia capacitado. No entanto, o Senhor diz, não diga sou um menino, porque aonde eu te enviar irás. Talvez nós nos sentimos também como Jeremias, como sendo crianças. Talvez nós achamos que não temos muita experiência, que outros falam melhor do que nós. Mas o Senhor nos diz, não digas eu sou um menino, não digas eu não posso, porque onde eu te enviar, aí irás e falarás tudo que eu te mandar. E não temas diante deles, porque eu sou contigo, diz o Senhor. E essas palavras não foram somente para o profeta Jeremias, elas são para nós também. O parágrafo da nossa pergunta número 3 está no livro de Profetas e Reis, na página 207 novamente. Vamos continuar com esta leitura que diz: quando veio o divino chamado, ele se sentiu oprimido com o senso de sua indignidade. Ah, Senhor Jeová, ele exclamou, eis que não sei falar porque sou uma criança. Isso está em Jeremias 1, 5 e 6. Na juventude de Jeremias, Deus viu alguém que seria fiel a seu encargo e que permaneceria pelo direito contra a grande oposição. Na meninice, ele se provara fiel e agora enfrentaria durezas como bom soldado da cruz. Não digas, eu sou uma criança, ordenou o Senhor ao seu escolhido mensageiro, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então aqui vemos algo muito importante também. Jeremias tinha sido fiel desde criança ao Senhor. Este homem de Deus, ele tinha se provado fiel, e agora está dizendo, quando Deus chamou ele iria enfrentar aflições, iria enfrentar problemas, situações difíceis, mas no entanto o Senhor disse para ele, não temas, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E com certeza, se nós vamos fazer a obra de Deus, talvez nós não sejamos profetas como Jeremias, mas sim vamos transmitir a palavra que Deus já deu para profetas, para apóstolos, porque o nosso dever é pegar a palavra do Senhor, e o que nós aprendemos aqui, nós temos que transmitir para outras pessoas, pedindo sabedoria de Deus para que não seja com a nossa interpretação, mas que o Espírito de Deus ilumine a nossa mente para poder ensinar a outros. Vamos para a pergunta número 4. Que sinais visuais e mensagens proféticas estavam inclusas no chamado de Deus? Vamos ver então. Jeremias capítulo 1, versículo 11 até o 16 diz assim: veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo, que vês tu, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, bem viste, porque velo pela minha palavra para cumpri-la. E veio a mim a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo,
que vês tu? E eu disse: vejo uma panela fervente, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor, da morte do norte se derramará. Espera aí só um minutinho que não estou conseguindo enxergar aqui. Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor. E virão e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a maldade. Pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Então, a pergunta é: que sinais visuais e mensagens proféticas estavam inclusas no chamado de Deus? Nós vemos principalmente 2 sinais aqui. Primeiro, o da vara de amendoeira, que o Senhor mesmo está explicando aqui, que esta vara estava florescida, praticamente era um pouco parecida com a vara de Arão, tá? Então ela tinha a vara de amendoeira, que tinha saído folhinhas, e também estava dando praticamente fruto. Então, isto mostrava a pressa que o Senhor tinha em transmitir a sua mensagem ao seu povo. Então, esse é o primeiro sinal visual. Logo depois ele disse: eu vejo uma panela fervente, cuja face está para o lado do norte. E o que o Senhor explicou ali? Ele explicou que do norte viriam nações que viriam e colocariam o seu trono aí na cidade de Jerusalém, que rodeariam, né, os seus muros contra todas as cidades de Judá. E diz: eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa da sua maldade, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos. Olha as consequências. Então, toda esta maldade, essas nações do norte estavam representando aquela panela fervente que estava virada para o lado do norte, representando que viriam do oriente nações que viriam a praticamente rodear Jerusalém e destruí-la. Mas por quê? Porque eles tinham deixado o Deus do céu para servirem deuses estranhos. O nosso parágrafo no livro Profetas e Reis, página 208, nos diz: graças a Deus pelas palavras para edificares e para plantares. Por essas palavras foi assegurado a Jeremias o propósito do Senhor de restaurar e sarar. Severas eram as mensagens a serem levadas nos anos que se seguiram. Profecias de iminentes juízos a sobrevir deviam vir apresentadas com destemor. Deviam ser, apresentadas com destemor. Em outras palavras, o profeta Jeremias não devia ter medo de apresentar essas mensagens. E essas mensagens, muitas delas, a maioria, eram mensagens severas, mensagens duras, para que o povo acordasse do seu letargo espiritual, para que alguns deles tomassem a decisão de se afastar da sua maldade e se voltar para Deus. Mas o Senhor ali naquela mensagem, mesmo que tinha mensagens duras, como diz ali a primeira parte do nosso parágrafo, diz que também tinha aquela palavra que o Senhor disse para edificares e para plantares. Ele iria edificar e plantar a palavra de Deus. E em alguns corações essa palavra de Deus cresceria. Então, esse era o objetivo de Deus, tirar almas do inimigo para voltar-se a ele. Pergunta número 5, investimento. O que fez Deus
para investir a Jeremias como profeta, vamos ver Jeremias 1:9 diz: E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Que maravilha! Então, o que fez Deus? Deus estendeu a sua mão, tocou a boca do profeta Jeremias e lhe disse: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Vamos ver o parágrafo Profetas e Reis, página 208. Com respeito ao seu chamado para a missão profética, o próprio Jeremias escreveu: Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares e também para edificares e para plantares. Então, ao mesmo tempo que tinha as suas palavras podiam trazer destruição, poder trazer derribar, arrancar, as mesmas palavras poderiam servir também para edificar e para plantar, dependendo da pessoa que recebesse aquela palavra. Vamos para a pergunta número 6. Que tarefa Deus confiou a ele? Vamos ver Jeremias capítulo 1, versículo 10 e depois o 17 e o 18 que nos diz: Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, disse o Senhor para ele, sobre os reinos para arrancares, para derribares e para destruíres, e para arruinares e também para edificares e plantares, que já vimos na pergunta anterior. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não temas diante deles, para que eu não te faça temer, diante deles, porque eis que te ponho hoje por cidade forte e por coluna de ferro e por muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Então, que tarefa Deus confiou a ele? Já repetimos praticamente na pergunta anterior também, só que falamos um pouquinho, a gente já estava entrando na 6, e a tarefa que Deus deu era ele arrancar, derribar, destruir. Mas na verdade ele não iria destruir com a mão as coisas, senão que as palavras que ele falasse iam servir para fazer isso. E muitas dessas palavras ajudariam a edificar e a plantar coisas boas nos corações desse povo para se afastarem do pecado, para se arrependerem, para se voltarem a Deus. Mas muitas dessas palavras seriam para destruição, já que o povo não queria receber essas palavras, nem se afastar do pecado. Vamos ler o nosso parágrafo que está em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 164, que nos diz: O Senhor deu a Jeremias uma mensagem de reprovação para levar a seu povo, acusando-o pela contínua rejeição do conselho de Deus. E vos enviei, disse o Senhor, todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora a cada um do seu mau caminho e fazei boas as vossas ações e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Que interessante. Então aqui nós já estamos vendo como é que o Senhor, ele diz inclusive que de madrugada enviava os seus profetas para falar as verdades, para dizer tudo o que o povo precisava, mas
eles estavam nos seus maus caminhos. E aí eles chamavam para quê? Para conversão. Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas ações, era o chamado. E não sigais a outros deuses para servi-los, né? E assim o Senhor prometeu que eles ficariam na terra que Deus tinha dado a eles. Mas, lamentavelmente, eles não ouviram. Pergunta 7. Que encorajamento e segurança deu Deus a Jeremias como preparação para a sua missão? Que encorajamento e segurança deu Deus a Jeremias como preparação para a sua missão? Jeremias, capítulo 1, versículo 8. E depois vamos para o 19. Diz assim. A gente já leu, na verdade, essa parte do versículo que nos diz: não temais diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu estou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, qual foi as palavras de encorajamento e segurança que deu Deus a Jeremias como preparação para a sua missão? Ele disse: não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, disse o Senhor. E diz que eles pelejarão contra ti, disse o Senhor, mas eles não prevalecerão contra ti, porque eu estou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Repetiu várias vezes: eu estou contigo. Agora eu pergunto, será que essas palavras eram somente para Jeremias ou podem ser para nós também? Lógico que são para nós também. O Senhor também diz: vai, cumpre a tua missão, usa teus dons para ganhar almas para mim. Não temas diante deles. Às vezes a gente fica com vergonha de falar da palavra de Deus para o colega, para o amigo, para aquelas pessoas que nos rodeiam ou falar em público. Mas o Senhor nos diz: não temas, eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. O nosso parágrafo da pergunta número 7 nos diz: das planícies de Sinear devia sobrevir o mal sobre todos os habitantes da terra. Eu pronunciarei contra eles os meus juízos, o Senhor declarou, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim. Mas o profeta devia fazer acompanhar essas mensagens da segurança de perdão a todos os que tornassem de suas más obras. Que interessante, muito importante. O profeta lhe devia dar aquela mensagem dura, dizendo: eu pronunciarei contra eles o mal e juízos porque se desviaram de mim. Mas ao mesmo tempo, ele tinha que levar palavras de segurança e de perdão a todos aqueles que se arrependessem e que se voltassem dos seus maus caminhos. Nós também devemos pedir esse equilíbrio ao Senhor. Quando nós falemos, que não falemos só Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, e nos esquecer que o povo está pecando e que Deus não vai ser bom com quem não se arrepende nem se desvia dos seus maus caminhos. Nós temos que falar as coisas que vão acontecer, mas ao mesmo tempo é necessário que haja a mensagem de misericórdia, mostrando segurança e perdão para todos aqueles que se arrependem e que se voltam dos seus maus caminhos. Essa é a mensagem. Jesus está pronto a perdoar todo aquele que se arrepende e se volta dos seus maus caminhos. Mas nós não podemos dar uma falsa segurança ao povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Quando o mundo anda na violência, na perversidade, em tudo que Deus não se agrada, e dizer: está tudo bem, Deus vai abençoar vocês, Deus vai dar tudo de bom para vocês. Não, não é assim. Nós temos que admoestar, advertir o povo que se não se afasta dos seus pecados, então, lamentavelmente, o mal,
os juízos de Deus virão sobre o povo rebelde. Vou ler aqui uma partezinha do estudo adicional que está interessante. Como um sábio mestre construtor, Jeremias procurou no início mesmo de sua atividade encorajar os homens de Judá a assentar os fundamentos de sua vida espiritual de maneira ampla e profunda, praticando obras completas de arrependimento. De longa data vinham eles construindo com material a que o apóstolo Paulo assemelhou a madeira, feno e palha, e por Jeremias mesmo comparado à escória. Prata rejeitada lhes chamarão, declarou ele da nação impenitente, porque o Senhor os rejeitou. Jeremias 6,30 diz isso. Agora eram eles animados a continuar sabiamente e para a eternidade, lançando fora o réfugo da apostasia e da incredulidade, usando como fundamento material o puro ouro, a prata refinada, as pedras preciosas, fé, obediência e boas obras, unicamente aceitáveis à vista de um Deus santo. Então, como eu já tinha falado, o Senhor quer que nós tenhamos o equilíbrio. Falemos de amor, do amor de Deus, falemos do seu perdão, mas não esqueçamos que esse amor será para aqueles que se arrependem e se desviam dos caminhos maus, porque o Senhor, Ele quer fé, quer obediência e Ele quer também ver boas obras em nós. Queridos, que Deus nos abençoe. Nossa vida é curta, temos que aproveitar agora. Justamente hoje recebemos a notícia de uma irmãzinha aqui que era interessada da igreja, que ela veio vários sábados, ela vinha nos visitar, mas tinha um tempo prolongado que ela tinha deixado de vir e justamente ela morreu nesse tempo que ela não estava vindo, justamente porque estava um pouco doente e tal, mas era uma pessoa muito querida. E quando a gente vê alguém morrer, a gente fica tão triste, porque a gente diz: meu Deus, como é que a vida é curta. Então aproveitemos o tempo que Deus nos está dando para que essas pessoas que estão ao nosso redor, antes de morrerem, possam fazer a sua decisão por Jesus, o único meio de salvação que nós temos. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração para concluir. Querido Pai Celestial, neste momento estamos diante da Tua presença para Te agradecer por esta mensagem maravilhosa, onde Tu nos mostras, Senhor, o nosso dever, mas também nos dás promessa de que Tu estarás conosco para nos livrar. Ajuda-nos a ser fiéis, a dizer as palavras que Tu queres que nós digamos e não as que nós queremos falar. Paizinho Santo, dá-nos o Teu poder, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, que Deus abençoe a todos. Feliz sábado.